Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas, às pessoas que estão nos assistindo através da TV Harmonia. Então, como foi falado, o nosso tema hoje será o lado fraco. Esse tema, ele foi extraído do livro Seara dos Médios. É uma comunicação de alguns espíritos que deram em uma reunião e o espírito Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, o espírito Emmanuel. Então, o lado fraco, que a gente vai conversar hoje um pouquinho, é refletir sobre como esse lado, né, ele faz com que a gente tenha fraquezas, como nos enfraquece, como ele mexe com a gente, que muitas vezes esse lado, ele consegue nos tirar do controle. Mas também a nossa reflexão principal é a seguinte, que ninguém é vulnerável ao erro. Todos nós somos vulneráveis a errar. Então é sobre isso que nós vamos refletir e pensar um pouco. Emmanuel, quando deu essa comunicação, ele antes de dar a mensagem, ele falou sobre o livro dos médios, uma questão que está no capítulo 20, é a questão 226, 10. Ele começa a falar sobre as imperfeições dos médios. Então, nós vamos falar um pouco sobre os médios e depois vamos retornar, não só para os médios, mas para nós também, o que a gente pode aprender. Então, na questão 226, ele diz o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos por que tem médios quase perfeitos, porque não existe médio perfeito. Então, aqueles médios que quase perfeitos, que se aproximavam muito de espíritos perfeitos, que têm a vontade o esforço de sempre estar procurando estar junto dos médios ou de espíritos perfeitos, mesmo esses ainda davam comunicações imperfeitas. Como era que médios que sempre procuravam inspirações com espíritos elevados, ainda davam comunicações imperfeitas. E os espíritos responderam, acontece isso, para que os médios saibam que eles também estão vulneráveis ao erro, para que eles possam fazer ponderações, para que eles possam discernir o verdadeiro do falso. Então, até tem uma comunicação uma vez Chico falou, não foi comunicação, Chico Xavier, quando ele estava aqui com a gente, ele falou uma vez que ele mesmo perguntou a Emmanuel, por que ele, que estava tão preocupado, se esforçava tanto em fazer o melhor, dar a melhor comunicação, falar o melhor para as pessoas que o procuravam, ele ainda errava, ele ainda se equivocava. E Emmanuel disse que acontecia isso porque ele precisava saber que ele não era infalível, que ele também tinha a parte que poderia errar, porque senão ele ia se achar, né? Se achar infalível, ia cometer erros só em achar que ele podia se achar. Eu vou só tomar um pouquinho de água, viu? Então, até mesmo, né, o livro, isso está no livro dos médios, como eu falei, que não existe médios perfeitos. E que não existe nenhum na face da Terra. E a gente sempre está suscetível ao erro. E Emmanuel, nessa mensagem que ele nos traz, que chama O Lado Fraco, ele começa dizendo assim, não apenas os médios, eles têm o lado fraco. Não apenas os médios conseguem, por mais que contentem ser o melhor, conseguem se mostrarem
no fracasso. Ele diz assim, que eles também, como que não só eles, mas nós também estamos suscetíveis ao erro. Nós estamos também todos suscetíveis, todos, ninguém é invulnerável ao erro. E assim, por que isso acontece? Porque a gente está sempre vulnerável a errar. Porque somos seres humanos. E não existe humano imperfeito. E assim, desde que a gente nasce, a primeira experiência é em casa mesmo, quando criança. Que os pais, a gente olha para os pais como se nossos pais fossem falíveis, como nossos pais fossem, nunca errassem, colocamos eles até como deuses, como heróis. E assim, quando ao crescer, ou então começar a ter entendimento da vida, que o vê o pai, ou a mãe, ou alguém que a gente gosta errar, aí vem a decepção. Né? Porque a decepção, uns se revoltam, outros se revoltam, outros se procuram outros caminhos, mas poucos são os que compreendem a humanidade dos seus pais. E assim, quando nos tornamos adultos, também fazemos a mesma coisa. Costumamos nos surpreender quando alguém erra. Quem aqui não já teve um amigo, uma amiga, ou até alguém, mesmo uma figura pública, que não tem errado e que nós ficamos indignados que aquela pessoa, essa pessoa não podia errar. Ficamos indignados com o erro do outro. Aí isso acontece porque nós colocamos as pessoas em um lugar que não são delas, que é no lugar de Deus, no lugar que é perfeito e que ninguém erra. Então, essa nossa facilidade, né, de estar decepcionado com as pessoas, acontece porque nós costumamos colocar as pessoas no lugar onde elas não deveriam estar, que é num pedestral, que é como o divino. E assim, muitas vezes nós próprios erramos e ficamos, ao invés de admitir o nosso erro, procuramos um bode expiatório, procuramos alguém para culpar daquelas nossas fraquezas, não reconhecendo em nós que o erro é nosso e ficamos apontando o outro. Porque o bode expiatório é justamente aquela pessoa em que a gente procura colocar a culpa para que a gente não assuma. Porque é muito fácil, quando acontece algo conosco, ao invés de reconhecermos, de saber que aquilo é nosso, transferir para o outro. E essa expressão, bode expiatório, vem bem a calhar para um tema como esse, né? Da gente sempre ver a fraqueza do outro, sempre apontar o outro e não ver as nossas próprias fraquezas. Nós também temos algumas figuras, né? Nós temos figuras do Evangelho que também fracassaram. Não só nós aqui, né? Nesse momento fracassamos, às vezes porque não admitimos o nosso erro, ou porque temos até receio de olhar para dentro de nós e saber aquilo que somos capazes. Aí o que acontece? Nós temos assim, eu trouxe para vocês a história de Pedro, que é uma história que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Inclusive eu não estava lembrando, mas até São Pedro agora, dia 27, né? O pessoal comemora São Pedro. Mas o que é que Pedro pode trazer para a gente? Pedro traz que ele era profundamente humano. Foi o discípulo mais humano que houve na face da terra, assim, né? Do tempo que Jesus estava aqui entre nós. Pedro, a gente vai ver um pouquinho a história dele. Primeiro, lembrando que Pedro era pescador. E que um dia Jesus convidou para ser pescador, não de peixes, mas de almas. Jesus convidou a Pedro para ser pescador de almas. E
convidou também Pedro para subir no barco, porque Pedro vinha da pesca, não tinha trazido nada, não tinha trazido nenhum peixe. E Jesus subiu no barco e disse: Pedro, lança a tua rede. Lança a rede, que você vai ver, que tem peixes. E ele, desacreditado, mas foi lá. E jogou a rede, e vieram muitos peixes. Estava ele e André, seu irmão, né? E Tiago. E o que aconteceu? Quando ele viu tantos peixes, ele se assombrou, ele ficou assombrado de ver Jesus ali, ter feito aquilo que ele não estava entendendo, mas ele entendeu que Jesus era diferente. E aceitou o convite de Jesus de ser pescadores de almas, apesar de não entender ainda a proposta de Jesus. Porque um pescador, naquela época, né, está lá no mar, não tem a intelectualidade, e ele se entregou à proposta de Jesus sem ao menos conhecer. E Pedro, eu vou contar o lado de Pedro bom e depois eu vou dizer as fraquezas dele. Que Pedro foi um dos discípulos que, quando Jesus perguntou, que dizem aos discípulos, né? Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? E Pedro respondeu, uns disse: tu és o Elias, tu és João Batista, tu és o Elias. E disseram que ele era muitos profetas. Mas Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi você que falou isso, mas foi uma revelação do meu Pai. Nesse momento, Jesus estava afirmando que Pedro era médium de Deus, médium da luz. Que ele falou: não foi você que me disse isso, mas foi uma revelação do meu Pai. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E assim, Jesus andava muito na casa de Pedro. O primeiro evangelho do lar foi feito na casa de Simão Pedro. Foi realizado na casa de Simão Pedro. E Jesus vivia em Cafarnaum, gostava muito de estar próximo a Pedro. E mesmo assim, começando agora a lembrar do lado humano de Pedro, no dia que próximo a Jesus, né, a crucificação, Jesus chamou os discípulos para falar as premonições, vamos dizer, que a gente chamou de as previsões, o que estava prestes a acontecer, que ele ia contar do sofrimento que ele ia passar. E Pedro disse a Jesus, chamou Jesus à parte e pediu a ele para não assumir aquele projeto que tinha para ele. Até porque Pedro gostava muito da presença de Jesus. Aí não queria. Ele disse: Jesus, tem misericórdia de ti, Senhor. Para Jesus não ir. E Jesus disse mais uma vez: Pedro, afasta-te para trás, porque isso é tua sombra e é o lado sombrio, teu lado sombrio que está mandando eu fazer isso. De eu não fazer o que eu tenho que fazer. É teu lado sombrio. E também o lado daqueles que estão te acompanhando. A sintonia daqueles que estão te acompanhando. E assim, Pedro, mais uma vez, né, mostrou um lado dele. Não que a fraqueza dele era por amor. Ele não queria que Jesus fosse para fazer o que ele realmente veio fazer, né? Que a finalização, que era da crucificação. E Pedro não queria, até porque sabia que que ele gostava muito de Jesus. Por amor a gente fracassa também. Por amor a gente prende, a gente não quer que o outro vá. Por amor a gente quer que o outro fique perto da gente. Às vezes até nós como mães, eu sou mãe, a gente impede até os nossos filhos de crescerem, porque nesse amor que a gente acha, é um amor egoísta, mas é um amor que a gente não deixa que os filhos vá, que eles sigam e querem que eles fiquem conosco, fique próximo a nós. E assim, Pedro também não queria que Jesus fosse. E depois da Santa Ceia, que todo mundo já foi católico, já estudou, né?
sabe que Jesus disse assim, saiu e Pedro perguntou, para onde tu vais? Eu quero ir contigo. E Jesus disse o seguinte, para onde eu vou, tu não pode me seguir, mas depois tu me seguirás. Mas agora, Pedro, tu não pode ir. Aí ele, como, Senhor? Como eu não posso ir? Eu te amo, eu dou minha vida por você. Aí Jesus, dá minha vida por mim, Pedro. Pois eu te digo que ainda hoje, tu vai lá o quê? Quem lembra? 3 vezes vai me negar antes que o galo cante. E Pedro, não, Senhor, eu não vou te negar, eu te amo, eu sou capaz de morrer por você. É, Pedro, mas tu vai me negar 3 vezes. E Jesus saiu, e foi quando, logo alguns momentos depois, Pedro viu que Judas, beijando a face de Jesus, naquele sinal de traição. E quando ele viu Judas chegar e dar o beijo em Jesus, e que viu que os soldados se acercaram de Jesus, Pedro fez o quê? Quem lembra? Tirou a espada e cortou a orelha de Malco, que era um servo do sacerdote. E Jesus disse, Pedro, colocou a orelha no lugar e disse, Pedro, com quem com a espada ferir será ferido. E colocou no lugar. E aí os soldados levaram Jesus sobre o olhar de Pedro. E que Judas também, a gente lembra que Judas era um discípulo também de Jesus e que na sua fraqueza, seu ponto fraco por conta do dinheiro, ele traiu Jesus. Uma fraqueza também, um dos discípulos que estava próximo e traiu uma fraqueza do dinheiro. E Pedro seguiu. Mais tarde, quando Jesus já estava sendo crucificado, e que próximo dele só estava João e Maria, né, e Madalena, e os discípulos se evadiram, e Pedro viu que estavam perseguindo aqueles que seguiam Jesus. Perseguindo, e viu, quando naquela perseguição, uma senhora chegou e disse assim, olha, Simão Pedro, este homem estava com Jesus, é um deles. E Pedro, eu não sou, eu nem conheço. E aí vai, daqui a pouco, a mulher fez, você sim, eu estou lhe conhecendo, era você que estava com Jesus. Eu não estava com Jesus. Aí chegou outro senhor e disse, olha, eu vi você nas reuniões com ele. E Pedro, não, eu não estava. Aí quando deu possível, quem cantou? O galo. O galo cantou e Pedro chorou amargamente, porque lembrou do que Jesus disse, que ele iria negá-lo. Então, Pedro, ele ficou tão injuriado com ele mesmo, tão triste com ele, chorou amargamente, que começou até a passar que hoje a gente chamaria de um processo depressivo, porque Pedro foi se recolher, se sentiu culpado, se sentiu julgado. Como é que ele me falou e eu ainda deixei que isso acontecesse? E ele se entregou, que não queria mais seguir, fazer mais nada. Ele inclusive disse assim, eu morri com Jesus. Eu morri com Jesus. E agora a gente, deixando um pouco de Pedro para retornar depois, para saber direito sobre essa fraqueza de Pedro, nós tivemos o exemplo de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso era um doutor da lei, que gostava que ele amava a lei, né? E ele gostava das coisas certas, tanto que gostava, que estava no projeto de Jesus trazer ele para o outro lado, como eu disse assim, para o lado do mestre, né? Do próprio Jesus. Então, Paulo, ele estava tão assim, ele era doutor da lei e estava
sempre que tudo ele fazia pensando que estava agradando a Deus. Ele fazia, eu vou agradar a Deus. E nisso, agradando a Deus, ele perseguia os cristãos, matou Estevão, o cunhado, né, o irmão de Abigail. Ele fez muitas outras coisas, assim, mas sempre pensando que estava agradando, até que houve um dia no caminho de Damasco, que todo mundo sabe, ele teve encontro com Jesus, e naquele dia que ele ficou cego, né, e foi até Ananias, que ele ia perseguir, que o curou. Então, Paulo, que era Saulo de Tarso, ele, naquele dia, ele também se despertou e deixou, né, de perseguir os cristãos para ser um perseguido. E assim, a vida da gente, né, sempre a gente tem fraquezas, mas a gente não quer reconhecer o nosso lado humano, fica se culpando, querendo ser perfeito, querendo ser o melhor, querendo não ter defeitos. E o que a gente traz é o seguinte, que como Pedro, que houve toda a história que eu contei, é para dizer assim, que aconteceu isso tudo com ele, porque ele é humano, porque ele é profundamente humano, como nós somos humanos. Mas Pedro não se paralisou. Como eu disse, ele se recolheu, ele disse que tinha morrido com Jesus, mas os discípulos foram até ele, pegaram pela mão, recolheram, venha Pedro, você precisa nos ajudar, você precisa assumir a casa do caminho, você precisa nos ajudar, nós precisamos de você, não temos mais ninguém. E Pedro lembrou que Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre tua pedra, sobre ti, edificarei minha igreja. E sobre Pedro eu esqueci de falar, mas ele também foi aquela história do mar, que ele, que chama ele até de homem de pouca fé, né? Não é chamado de homem de pouca fé, porque ele na hora que ele viu Jesus vindo, andando sobre o mar, ele fez, se és tu, Senhor, eu quero ir até você. E ele disse, venha. E ele veio, chegou no meio do caminho, ele vacilou, teve medo e caiu. Mas na hora que Pedro caiu, Jesus o reergueu, pegou pela mão e o salvou. E assim, nós devemos ver o exemplo, né? Porque o mar é como se fosse a vida, cheia de conflitos, cheio de problemas, cheio de decepções, mas na hora de cair, a gente tem que se lembrar que tem alguém para reerguer nossa mão, primeiro o Mestre Jesus, e nós também devemos procurar, na hora que ver alguém caindo, alguém no erro ou no fracassando de alguma forma, a gente também pegar pela mão dessa pessoa e ajudar a trazer para si, para que a pessoa venha a tomar um novo rumo em sua vida, porque Pedro fez isso. Ele teve um momento dele, que hoje eu chamaria de depressivo, mas depois ele tomou atitude, ele se reergueu, e ele lutou e foi, e realmente foi ele quem começou tudo de trazer o Evangelho do Cristo, de começar a espalhar, de lutar. Então, ele foi um servo, assim, um discípulo tão fiel depois da morte de Jesus, que diz que onde ele passava, até a sombra dele curava. Porque ele começou a curar, começou também a fazer tudo o que Jesus fazia. Então, nós quando estivermos assim, no ponto fraco, na nossa fragilidade, nós também devemos procurar, né, se reerguer, buscar fazer o melhor. A gente costuma, assim, na hora do ponto fraco, nas nossas fraquezas, achar que a gente não tem fraqueza, ou que é possível a gente não fracassar. Mas, assim, as coisas que mais fazem a gente fracassar é o dinheiro, é o poder, é a cólera, é a ambição. Às vezes a gente pensa em ambição, uma coisa grande, uma ambição grande não. Eu tenho uma colega de trabalho que ela mesma não sabe, ela diz assim, como é que eu pude cair nisso? Não sei se vocês conhecem, já viram falar, o problema tem um bilhete premiado.
teve um golpe aí do bilhete premiado. E uma colega minha, que é uma pessoa que trabalha na administração há muitos anos, ela é uma pessoa de experiência, de 50 e poucos anos, simplesmente ela caiu nesse golpe do bilhete premiado. Ela disse assim que 7 horas da manhã, e ela ficou até 9, tempo que dava para pensar, mas ela não pensou. Ela ficou na porta do banco para sacar R$ 2.000 para pagar um bilhete que o rapaz dizia que era premiado da Caixa Econômica, e depois foi esperar abrir a Caixa Econômica para tirar o dinheiro, que ele dizia que valia R$ 17.000, e ela ia dar 2 e receber 17, que não era nem tanto dinheiro, mas ela ficou cega, 2 por 17 eu quero, e foi para a porta. Parece história de carochinha, mas aconteceu, e aconteceu com a pessoa que trabalha próximo a mim. E o que aconteceu? Ela quando chegou lá, disseram, não, a senhora caiu no golpe. Sabe por que caiu no golpe? Porque o ponto fraco é cego. Não deixa que a gente enxergue o ponto fraco, assim, a ambição, a vontade de ter, até de forma fácil, faz com que a gente fique cego. Aí diz até que o carro tem até um ponto cego, onde que ninguém enxerga, não é isso? Os motoristas aí, até o carro tem um ponto cego no retrovisor, alguma coisa. Eu não sou motorista não, mas eu vejo falar. Então, o ponto cego, ele nos impede de enxergar, né? O ponto cego nos impede de enxergar as nossas fraquezas por conta do orgulho, do egoísmo, por conta da nossa vaidade. Qualquer um de nós podemos, e somos, assim, temos essa facilidade ou essa oportunidade de ter um ponto, de cair numa dessa, porque nós também temos as nossas fraquezas. Cada um tem que buscar o seu ponto, né? O seu calinho. Inclusive, assim, nós espíritas devemos sempre estar procurando qual é o nosso calo. O calo, assim, o nosso calcanhar de Aquiles. Devemos procurar, né? Que calcanhar de Aquiles é uma expressão que se dá a reconhecer o ponto fraco das pessoas. E isso vem de um mito grego, acho que todo mundo lembra, né? Vou falar, mas as pessoas já sabem, que o calcanhar de Aquiles é aquele ponto, é o ponto fraco, né? A expressão significa isso, mexeu no calcanhar de Aquiles de alguém. Porque nós temos a mitologia grega, nos diz, os mitólogos, né, falam que Aquiles, quando nasceu, a mãe, Tétis, que é filho de Tétis e Peleu, queria que ele se tornasse imortal. E para que Aquiles se tornasse mortal, era necessário que ele fosse banhado no rio Estingue. Aí o que aconteceu? A mãe pegou Aquiles pelo calcanhar e banhou, né? Banhou no rio, e para que ele se tornasse imortal. Só que houve um detalhe. Ela, por conta que pegou pelo calcanhar, a água não banhou o calcanhar, não molhou. Então, aquele ponto do calcanhar, ele ficou vulnerável. E ele era um imortal, mas com uma vulnerabilidade. Ele tinha um calcanhar que não tinha sido banhado e que estava vulnerável. E que a gente, também pela mitologia, dizem que Paris, né? Paris, que descobriu, sabia desse segredo, um dia fechou o calcanhar de Aquiles e o matou. Existe controvérsia, né, sobre esses mitos, mas no real é assim, que o que a gente sabe é que ele também, mesmo um Deus, isso é mitologia, mesmo um Deus imortal, tinha seu ponto fraco, tinha seu ponto, né, suas fraquezas. E assim também, retornando as pessoas, quem leu há 2000 anos, que viu a história de Públio Lentulus e Lívia, né, a história de Públio Lentulus e Lívia, ele viu também que ali não é uma história de amor, né, mas que terminou com dor. Que por conta de uma fraqueza de Públio Lentulus, Lívia, por conta que ela decidiu também seguir, né, o mestre, ela foi para a arena, foi jogada numa arena, dizem até que no lugar de uma serva, mas fato é que, que quando Públio Lentulus
viu o olhar de Jesus, que viu que Jesus era realmente tudo que se falava, que era um mestre, ele se encantou e sentiu o que Lívia compreendeu, o que Lívia tinha acontecido com Lívia, e foi correndo atrás dela para se retratar. Mas quando chegou lá, foi o último momento que viu ela entrando na arena e sendo devorada pelos leões. Então, Públio Lento, naquele momento, aprendeu pela dor, né? Aprendeu pela dor. E assim é o que acontece conosco. Uma hora, e sempre existe algo para nos despertar para nossas fraquezas. Porque nós precisamos buscar quais são as nossas fraquezas, o que é que eu tenho que faz que essa ferida que mexe, que eu estou bem, mas se alguém toca lá, eu me perco o controle. Das coisas mais simples, mais sérias, nós devemos prestar atenção na vida. O que é que está me fazendo perder o controle da vida? Porque muitas vezes são coisas simples, simples, simples. As pessoas perdem o controle no trânsito, perdem o controle no trabalho, perdem o controle em casa. E às vezes só por conta de algo que mexeu no ponto fraco. Então se a gente reconhece essa nossa fraqueza, se a gente admite, aceita que é humano, aceita que é passível de erro, é mais fácil lidar. É mais fácil chegar para mim reconhecendo minha fraqueza e tentar controlar, tentar reconhecer, porque a fraqueza é algo que acontece com todo. Até o próprio apóstolo Paulo, ele disse que homem fraco que eu sou. Ele que é uma pessoa que da lei, que fazia tudo pelo evangelho, depois que por Jesus, depois até que se converteu na estrada de Damasco, e ele dizia assim, que homem é esse que eu sou? Que o que eu quero fazer, não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Por que eu? Por que você? Naquilo que você não quer fazer, você faz. E o que não quer fazer, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, isso faço. Nós sempre estamos fazendo, muitas vezes, aquilo que não queremos. Porque falamos algo que a gente não gostaria de falar. Porque magoamos alguém que a gente não gostaria de magoar. Não é isso? Porque algo que não... Porque muitas vezes estamos no nosso canto quieto. Alguém diz uma palavra e a gente se descontrola toda. Preste atenção que aí pode estar o seu calcanhar de Aquiles. Pode estar o calinho e que precisa ser trabalhado, que precisa ser cuidado. Não é isso? E assim, olha, falando sobre o apóstolo Paulo ainda, ele sempre que falava que precisava se fortalecer, que ele precisava, ele sempre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vinha sempre com algo que ajudava ele naquilo que ele tinha as fraquezas da alma. E trazendo de Paulo para cá, outro dia eu fui visitar, no presídio, fui fazer uma visita no complexo policial lá em Lauro de Freitas. Fui lá fazer uma visita, ver como era tal. E o que me chamou a atenção, mas assim, o fato, que eu vi todo mundo, o pessoal lá sentado, uns com família, outros sozinhos, os internos, que eles chamam internos. E eles estavam lá, cada um sentado em um lugar. Aí me chamou a atenção, que era um senhor, que ele estava com as mãos, dado as mãos com a esposa, que eu perguntei, e também como estavam. Ele estava com as mãos dadas assim com a esposa, e ele estava em oração. Todo mundo ali, tinha até um pagode, que lá tem pagode, assim, então, estava todo mundo assim,
no maior pagode, mas no meio desse tudo, até destoava daquilo, tinha esse senhor, que ele estava com a mão dadas na esposa, e ele parecia que estava elevando, ele estava assim em oração, de uma forma tão profunda, que ele parecia que ia levitar, e isso me chamou a atenção. Aí eu chamei, a pessoa fez assim, aquela pessoa ali, eu perguntei até, é crente, né? Porque ele diz assim, é crente, ele é evangélico. Ele fez assim, olha ali, eu chamei a atenção, não sei como foi que eu chamei a atenção. Aí me disseram o seguinte, olha, ele é um homem de bem, é um pai de família amoroso, é um bom amigo, é um homem de bem, é uma pessoa que a gente até fica com pena dele estar aqui. Por que ele está aqui? Porque no momento de fraqueza, transgrediu a lei. Então, um homem bom, um homem de bem, um homem que ama a sua família, que é presente na sua família, mas por causa de um momento de fraqueza, transgrediu a lei e está lá pagando a sociedade. Então, ninguém é invulnerável ao erro. Ninguém está distante de acontecer isso, de acontecer uma fraqueza da alma, seja ela qual for. Sempre estamos passíveis, né, de acontecer algo que nos tira do caminho, algo que nos tira do sério, vamos dizer assim. As estatísticas mostram aí quantos crimes no trânsito, por causa de um retrovisor, por causa de uma fechada. E a gente continua, acha que está tudo certo, mas quando vai no trânsito, perde o controle. Porque hoje é o nosso ponto fraco, nosso calcanhar de Aquiles. Mas o que acontece o que acontece é que nós também temos o nosso ponto fraco, temos que reconhecer nossa humanidade, assim como Pedro, ele reconheceu a dele e se reergueu. Nós precisamos também nos reerguer a cada queda, a cada momento de fraqueza. Não se sentir culpado ao ponto de se deprimir, de ficar com medo. Porque se tiver medo, vá com medo. Se eu tiver medo de sair, de enfrentar a vida, então vá em frente com medo. Não deixe de enfrentar, de viver com medo. Enfrente o medo. É assim, está com medo, vá com medo. Mas não deixe de ir. Não deixe de viver a sua humanidade. Medo é humano. O medo faz parte da nossa vida. Agora a gente não pode estar dando lugar ao medo de uma forma que ele deixe ele faça que a gente não siga o nosso caminho. Mas de qualquer forma, o apóstolo Paulo disse uma coisa que é muito importante também. Que ele dizia assim, quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte. Parece um paradoxo, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Mas ele complementa, porque quando eu sou fraco, eu recorro a Deus. Então, nas nossas fraquezas, nós também teremos que buscar Deus. Porque, mesmo que o amigo, vendo que nós caímos, não ajude a nos levantar, a nos reerguer, recorrendo a Deus, nós também temos a possibilidade, né, de aceitar nossa humanidade. Na questão de líder, na questão de ver o outro, de não aceitar o outro,
Eu também tive um amigo, uma pessoa, aquele evangélico, era pastor, era líder de uma igreja, e ele é assim, uma pessoa que passou, eu conheci assim uns 30, 40 anos, sua íntegra, uma pessoa que buscava o evangelho, assim, ajudar os jovens, eram muitos jovens que ele conseguia levar para seguir, né, para conhecer o evangelho. Ele fazia, motivava as pessoas a estarem se melhorando, a fazer sua reforma íntima. Era uma pessoa que do bem. E um dia, por uma fraqueza também, né, por uma fraqueza, essa fraqueza que quase todo homem tem, ele errou e foi praticamente assim, o que a gente chama condenado. Todo mundo da igreja virou as costas para ele. Disse assim, e ele também se condenou. Além dele condenar, ele também, de ser condenado por todos, condenar no sentido de rejeitar, de eliminar, de querer vê-lo pelas costas. Porque assim, é o que você pode errar, mas só que quando você coloca o líder, quando você coloca a pessoa como no pedestral, como alguém que não pode errar, quando a pessoa mostra seu lado humano, as pessoas se surpreendem. E assim as pessoas viraram as costas para ele, ele caiu em depressão. Porque ficou sozinho, apesar de ser uma pessoa que sempre fez o bem, que sempre ajudou outras pessoas, mas naquele momento ninguém que ele ajudou pegou na mão dele para reerguer. E o pior é que ele também se condenou. Ele não aceitava que ele tivesse errado. Ele não aceitava seu lado humano. E por isso que ele não aceitava o lado humano, ele se deprimiu. E assim, mas nós devemos, nesses momentos, sabermos que reconhecer a nossa humanidade, saber que somos capazes, que somos humanos, que temos a oportunidade de refazer o que erramos. E fazer como o apóstolo Paulo, dizer como ele, não esquecer, botar isso como slogan, vamos dizer assim, que na fraqueza eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, me sinto forte, porque recorro a Deus. E que cada um de nós aqui, quando se sentir fraco, recorra a Deus. Aceite seu lado humano. Aceite sua humanidade. Aceite que você pode errar. Que ninguém, não tem um humano, um que possa jogar a primeira pedra. Dizer assim, eu não erro. Todos nós erramos. E vamos lembrar disso. Reconhecer que somos humanos. Aceitar nossa humanidade e seguir nosso caminho, segurando, principalmente, na fé, né? Saber recorrer a Deus. E que Jesus nos abençoe. Obrigada.